Olá, tudo bem com você? Para você que ainda não me conhece, por aqui é Edmar Gomes. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo aqui no nosso trabalho. Nós estamos utilizando esse espaço para compartilhar estudos vindos da parte da Bíblia Sagrada com você. Tenho me debruçado nos estudos, tenho buscado a direção do Espírito Santo de Deus para sempre estar aqui, compartilhando estudos que é de interesse de toda a humanidade. E desta vez nós vamos abordar um estudo muito interessante a respeito do dízimo. Amém? Sou obrigado a dar o dízimo? Eu dividi esse estudo em 3 partes. Amém? E hoje nós vamos meditar a respeito desse tema que para alguns talvez um pouco polêmico. Amém? Já peço para que, se possível, você deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Amém? Vamos estudar? Vem comigo! Pois bem, a palavra dízimo significa 10ª parte de algo, né? 10ª contribuição dada pelos fiéis à igreja, que geralmente corresponde à 10ª parte de seus rendimentos. A origem, a primeira passagem bíblica, né, que fala a respeito do dízimo é o Antigo Testamento. E para isso nós vamos para a Bíblia Sagrada. Amém? Nós vamos compreender aqui no livro de Gênesis um princípio do dízimo. O princípio do dízimo, registrado no livro de Gênesis, no capítulo 2, né? Capítulo 2, no versículo 17, quando Deus criou tudo. E no versículo 17 assim registra: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Ou seja, Deus criou tudo, né? Ele criou tudo, criou o jardim, criou tudo perfeito, mas ele separou uma árvore, né? Da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Então, seja aqui seja o princípio, né? Veja que ele separa uma das árvores. Mas nós vamos dar continuidade para a gente compreender, né? Deus foi o primeiro a demonstrar um princípio, né, de dízimo ao separar uma árvore dentre tantas outras do jardim, né? Já quem foi o primeiro servo a doar o dízimo? Vamos aprender juntos, eu e você? Pois bem, foi Abraão. Abraão, o primeiro servo de Deus a doar o dízimo em um tempo anterior à existência de Moisés, bem antes da lei entrar em vigor para o povo hebreu. Vamos aprender a respeito desta palavra? Vamos também para o livro de Gênesis, também aqui no livro de Gênesis, no capítulo 14, do versículo 18 ao versículo 20, para a gente compreender, amém? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote de Deus Altíssimo. Melquisedeque sacerdote de Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Amém? Já no versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo. Ou seja, Abraão é o primeiro servo a doar o dízimo. Ele devolve o dízimo. Amém? E o dízimo, nós podemos também dar continuidade no livro de Levítico, a 10ª parte da colheita dos israelitas, que eram oferecidas a Deus. Então eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Levítico. O livro de Levítico, ele fica também no Antigo Testamento. Vamos meditar juntos, eu e você? Gênesis, Êxodo e Levítico. Levítico é o capítulo 27. Nós vamos aprender juntos, eu e você, né, para a gente não ter dúvidas com respeito ao dízimo, né? Nós dividimos o nosso estudo em 3 partes, e eu quero muito que você aprenda com base na Bíblia Sagrada. Já encontrou aí na sua Bíblia? Levítico, capítulo 27, 30 e 32. Nós vamos assim meditar juntos. Era a 10ª parte da colheita dos israelitas que eram oferecidas a Deus. Também
Todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. Ou seja, então, era a 10ª parte da colheita que os israelitas, ofereciam a Deus. Aí nasce-se a origem do dízimo, amém? Vamos dar continuidade, porque o nosso estudo ele é pautado com base na Bíblia Sagrada. Nenhum dos nossos estudos é de pessoal e interpretação minha, e eu quero ser bem sucinto nessa parte, nesse estudo, iniciando aqui do Antigo Testamento até a atualidade. Tanto que eu dividi esse estudo em 3 partes. Vamos para o livro de Números. Livro de Números, também no Antigo Testamento, que diz assim: o dízimo era usado para o sustento dos levitas que cuidavam do tabernáculo. Aí você fala assim: Edmar, eu já sei de tudo isso. Glórias a Deus. Eu confesso que eu fico muito feliz quando alguém diz para mim que já sabe. Mas por incrível que pareça, o meu maior objetivo é pregar para aquelas pessoas que ainda não têm esse conhecimento que de repente você tem. Então eu peço para que, se possível, se você já é um conhecedor, que você compartilhe com outras pessoas para a gente estar contribuindo com o crescimento pessoal e espiritual desta pessoa. Amém? Então, de repente alguém vai perguntar para você e para mim: mas quem que eram esses levitas? Os levitas, eles eram descendentes de Levi, o terceiro filho do patriarca Jacó. Então, o dízimo era usado para o sustento dos levitas, que cuidavam do tabernáculo. Mas o que é um tabernáculo, Edmar? O tabernáculo é uma grande barraca na qual eram realizados os atos de adoração durante o tempo em que os israelitas andaram pelo deserto. Amém? Depois da saída do Egito, o tabernáculo continuou a ser usado até o templo que foi construído por Salomão. Nós vamos meditar nesta palavra. E eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Números. Livro de Números, capítulo 18, do versículo 21 ao versículo 24, para a gente compreender esta palavra, amém? A origem do dízimo. E se você é obrigado ou não a dar o dízimo, nós vamos aprender a respeito durante esse nosso estudo, amém? Livro de Números, capítulo 18, do versículo 21 ao versículo 24. E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo seu ministério que exerce, o ministério da tenda da congregação. Ou seja, os dízimos eram usados para o sustento dos levitas que cuidavam da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Amém? Então, olhando para o crivo das Escrituras Sagradas, precisamente aqui no Antigo Testamento, nós estamos aqui meditando, o princípio que Deus, nós aprendemos aqui, o princípio, quando Deus separa uma das árvores do jardim, e também aprendemos que Abraão foi o primeiro a entregar o dízimo ao rei de Salém, Miquesedeque, sacerdote. Também estamos aprendendo que o dízimo era usado para o sustento dos levitas que cuidavam da tenda da congregação. Amém? Agora nós vamos meditar no livro de Deuteronômio, também aqui no Antigo Testamento, e eu convido você para meditar, para você compreender, porque a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. De repente as pessoas, as religiões têm seus segmentos teológicos, eu particularmente respeito muito, mas nós temos como base a Bíblia Sagrada. Nenhum estudo, nenhum ensinamento, nenhuma pregação pode partir fora dos ensinamentos da Bíblia Sagrada. Amém? Assim é o princípio do meu trabalho evangelístico. Os nossos estudos, todos eles, são e devem serem pautados com base na Bíblia Sagrada. Amém?
Para que era usado o dízimo também? O dízimo era usado para o sustento dos órfãos e viúvas. Nós vamos aprender também no livro de Deuteronômio. E eu convido você para abrir a sua Bíblia nesta oportunidade, para a gente compreender. Livro de Deuteronômio, capítulo 14, do versículo 28 e versículo 29, que assim diz: Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano, e as recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, aquele levita que cuidava da tenda da congregação, compreende? Pois nem parte na herança tem contigo, e o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro das suas portas, e comerão e fartear-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra de tuas mãos que fizerem. Então os dízimos naquela época eram usados para esta finalidade, compreende? Então eu espero estar contribuindo com o seu conhecimento pessoal e espiritual com base na Bíblia Sagrada. Nesse estudo nós vamos aprender se nós somos obrigados ou não a dar o dízimo. Amém? E eu peço para que, se possível, você compartilhe, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que não haja dúvidas, porque as coisas de Deus é preciso ter decência, é preciso que as pessoas compreendam o real significado. Porque haja vista que a Bíblia ela foi escrita por vários autores, ela começou a ser escrita antes de Cristo, termina depois de Cristo, passou por vários povos, por várias culturas, e nós precisamos compreender dentro do contexto, amém? E dentro daquele contexto, a gente trazer para a nossa realidade os ensinamentos contidos na Bíblia Sagrada, amém? E eu peço para que, se possível, você compartilhe esse estudo. Serão 3 estudos. Nós vamos aprender se nós somos obrigados ou não a devolver o dízimo, ou dar o dízimo, assim como alguns irmãos falam, eles explicam, tem que dar o dízimo ou tem que devolver. Nós vamos aprender nesse estudo. Convido você para se inscrever aqui no canal, clique aqui no botão inscrever-se, acione o sininho das notificações, para assim que você for notificado, você vai estar acompanhando o próximo estudo, que eu tenho certeza que esta palavra vai servir de grandes ensinamentos para você. Convido você também, nesta oportunidade, para você conhecer a nossa comunidade de membros. Você clica aqui em Seja Membro para você conhecer, para você estar ajudando o nosso trabalho evangelístico, amém? Vamos orar? Eu quero fazer uma oração com você. Amém? Quero orar com você antes da gente finalizar o nosso estudo. E independente do seu credo religioso, independente da sua igreja, do seu segmento teológico ou não, eu quero orar com você. Querido Deus e amado Pai, nós estamos iniciando um estudo vindo parte da sua palavra, vindo de Ti, Senhor, onde nós vamos abordar a respeito do dízimo. Pai, fale ao nosso coração. Que as palavras, que esse estudo vá de encontro com as necessidades dos irmãos e irmãs espalhadas por esse mundo. Querido Deus, que esta mensagem seja plantada no coração de cada um deles, que abra a mente deles, que eles compreendam o real significado da sua palavra, que eles compreendam, Pai, realmente, Pai, conforme a sua vontade, a origem e para que e por que era usado o dízimo antes da vinda do seu Filho amado Jesus, na qual, Pai, nós também vamos aprender o que Jesus falou a respeito do dízimo nos próximos estudos. Senhor Deus, eu te peço, nos capacite, nos dê sabedoria e fale ao nosso coração. Que mentes sejam abertas, que vidas sejam transformadas por intermédio do nosso estudo, das nossas pregações. Eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Amém? Para finalizar esse estudo, Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Jesus, Ele bate na porta do seu coração todos os dias. Abra, deixe Ele fazer morada. Um forte abraço desse amigo de vocês, Edmar Gomes,
e até o próximo estudo, se assim Deus permitir.